Olá, alunos do 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo. Acompanha comigo. Aula de número 51. O objeto de conhecimento é regra de 3 simples. O detalhamento, conceito e aplicação. Então, é isso que nós vamos estudar nessa nossa aula de número 51. Vamos lá. Regra de 3, um conteúdo matemático que nos ajuda a resolver diversos problemas, tá? Envolvendo o nosso dia a dia, envolvendo as questões da própria matemática, tá? A regra de 3 nada mais é que uma técnica que a gente utiliza para encontrar um quarto valor. Isso mesmo, eu preciso de pelo menos 3 valores para encontrar o quarto, ok? Normalmente a regra de 3 ela se dá a partir de 2 grandezas, ok? Então eu tenho ali uma grandeza, por exemplo, velocidade e tempo. Então eu vou utilizar essas relações de velocidade em função do tempo, por exemplo, para encontrar uma variável desconhecida, ok? E aí, quando estiver trabalhando a regra de 3, essa regra de 3 ela vai evoluir para uma proporção, que é aquela técnica para a gente encontrar o valor da variável. A gente faz a multiplicação cruzada, conforme a gente já viu, né? E aí a gente consegue chegar no valor ali o quarto valor que está faltando, tá? Só que antes da gente resolver essa proporção, a gente precisa analisar se essa regra de 3... as grandezas elas são direta ou inversamente proporcionais. Nós já tivemos aula sobre esse assunto, né, de grandezas direta e inversamente proporcionais, e a gente vai exercitar isso nessa nossa aula de hoje, tá bom? E aí, pessoal, regra de 3 eu tenho 2 tipos. Eu tenho a regra de 3 simples, tá? E tenho a regra de 3 composta. A gente vai começar vendo a simples e mais para frente a gente trabalha a regra de 3 composta também. Tá bom? Então vamos lá começar? Primeira cartela aí, nós já temos a definição de regra de 3 simples. Vamos lá. A regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Esse método de resolução tem bastante aplicação não só na matemática, como na física, na química e em situações constantes do nosso dia a dia. Beleza? Para resolver situações utilizando a regra de 3, é fundamental que exista a proporcionalidade. Além disso, é de grande importância a identificação da relação entre as grandezas. Essa proporcionalidade que ele está se referindo aqui é o que eu falei para vocês agora há pouco, tá? A gente vai começar com uma regra de 3, vamos verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, tá? Então, para a gente identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, né, a gente tem que comparar essas grandezas. Tá bom? Isso a gente vai ver ao longo da nossa aula logo mais. Muito bem. Os problemas que envolvem regra de 3 simples podem ser separados em 2 casos. Quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ao deparar-se com qualquer questão que possa ser resolvida com regra de 3, seguimos os seguintes passos, tá bom? Então vamos ver aqui esses 3 passos, né? Na verdade é só uma forma da gente abordar o conteúdo, mas na verdade quando a gente for resolver ali na prática, a gente vai ver que esses passos aqui a gente vai fazer quase que automaticamente, tá? Mas vamos lá, o primeiro passo é o seguinte: identificar as grandezas e construção da tabela. Então a gente vai verificar
quais são as grandezas que nós temos ali no problema, se a gente está falando de tempo, de dinheiro, de quantidade de equipamento, de quantidade de trabalhadores, não importa, tá? Então a gente vai ver quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas no problema. Segundo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Porque se você não observar essa parte, né, se as grandezas são direta ou inversamente, o resultado ele vai dar diferente, tá bom? A gente vai chegar num valor, mas os resultados eles são diferentes. E o terceiro passo é aplicar o método da resolução correto para cada um dos casos. E por fim resolver a equação. Muito bem, então vamos aqui logo para a nossa atividade prática, tá? Para a gente verificar como é que a gente vai resolver isso aí. Como é que aplica isso na prática? Então, para a revitalização de uma praça, a comunidade organizou-se em um mutirão para plantar algumas árvores. O planejamento de plantio foi feito e nele 4 pessoas trabalhavam no plantio. Então, está aqui a primeira grandeza que eu já identifiquei no problema. 4 pessoas trabalhavam no plantio. E plantavam 10 metros... e plantavam por dia, né, 10 metros quadrados. Então essas 4 pessoas, né, elas plantavam 10 metros quadrados aí de plantas, tá? Muito bem. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, 5 pessoas, mais 5 pessoas, né, foram convidadas a participar. Sendo assim, qual será a quantidade reflorestada por dia? Muito bem. Então, a gente já tem aqui 3 informações, veja. Eu tenho essa informação, tenho essa e tenho essa outra. Eu preciso encontrar a 4ª informação. E aí eu vou trazer aqui a tabela para a gente analisar. Veja, eram 4 pessoas, né? E essas 4 pessoas plantavam 10 metros quadrados por dia, ok? 10 metros quadrados por dia. Aí, mais 5 pessoas se juntaram para fazer o serviço. Então, eu tinha 4 pessoas, com mais 5, agora eu tenho 9 pessoas trabalhando. Quantos metros quadrados serão plantados aí nessa ação? Muito bem, vamos lá. Veja, a primeira razão que eu tenho, eu posso até colocar já a primeira razão aqui, ó, 10 sobre x, ou seja, 10 está para x, assim como 4 está para 9. Beleza? Então veja. 10 está para x, assim como 4 está para 9. O que vai acontecer aqui, pessoal? Veja. 4 pessoas plantavam 10 metros quadrados por dia. Está aqui, ó. 4 pessoas plantavam 10 metros quadrados por dia. Eu aumentei o quantitativo de pessoas. O que vai acontecer com a quantidade de dias, né? Ou melhor, eu aumentei aqui a quantidade de pessoas, consequentemente a quantidade de árvores plantadas também será maior. É lógico, né? 4 pessoas plantavam 10 metros quadrados, agora eu tenho 9 pessoas, significa que eu vou plantar uma área maior, tá? Então, nesse caso, as grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque aumentou uma, tá? No caso aqui, aumentou a quantidade de pessoas, né? Vai aumentar também a quantidade de área plantada. As grandezas são diretamente proporcionais. O que significa, professor? Significa que eu não preciso inverter nenhuma das duas frações. Eu apenas resolvo a proporção e chego no resultado. Bacana? Vamos lá, então. Então aqui vai ficar 4 vezes x é igual a 4x e 90, ou melhor, 9 vezes 10 é igual a 90. Então vai ficar 4x igual a 90. X é igual a 90 dividido por 4. Metade de 90 é 45, metade de 45 é 22,5, ok? 22,5. Muito bem. Aqui está o resultado, 22,5. Ou seja, nesse caso aqui,
o valor de x será igual a 22,5 metros quadrados. Ou seja, 9 pessoas irão plantar 22,5 metros quadrados. Enquanto que somente 4 pessoas plantavam apenas 10 metros quadrados. Tá certo? Aí está o resultado. Vamos para a questão de número 2 agora? Olha essa daí, ó. Veja que nós já temos outras grandezas aqui, né? Nós já temos a grandeza aí, velocidade, tempo e tal. Velocidade não, é distância, tá? Distância e tempo. Para viajar de uma cidade a outra, um ônibus desenvolve uma velocidade de 80 km por hora. Na verdade, aqui nós temos velocidade mesmo, né? 80 km por hora. E consegue fazer o trajeto em 2 horas. Muito bem, vamos logo escrever isso aqui. Em 2 horas, ele consegue fazer esse trajeto a 80 km por hora. 80 km por hora. Ou seja, viajando a uma velocidade de 80 km por hora, ele consegue fazer o trajeto em 2 horas. Tá? É isso que ele está falando aí. Muito bem. Se esse ônibus aumentasse a velocidade para 110 km por hora, em quanto tempo ele completaria o trajeto? Vamos lá então? Veja, ele aumentou para 110 km por hora. Ou seja, ele está indo mais rápido. Tá? Quanto tempo, e aí eu vou representar esse tempo desconhecido por x, quanto tempo ele fará esse trajeto? Ok? Então, pessoal, aí está a nossa regra de 3. Vamos agora resolver a nossa proporção. Vamos lá? Olha só, eu vou fazer um cálculo aqui, e aí no final desse cálculo, eu quero que você analise se essa resposta será uma resposta coerente com a realidade. Presta atenção, ó. Vamos resolver a proporção aqui. 8 sobre 11, beleza? Simplifiquei aqui os dois zeros, né? Onde era 80 ficou 8, onde era 110 ficou 11. Aí eu vou resolver aqui a minha proporção. 8x igual a 2 vezes 11 é igual a 22. Então, x é igual a 22 dividido por 8, ok? 3 vezes 8, 24, né? Eu já sei que vai dar um número menor que 3 aí. Vamos ver que número é esse. 22 dividido para 8. 22 dividido por 8. 2,75. Olha só. 2,75. 2,75 é o quê? É o tempo, né? Então, deixa eu colocar esse tempo aqui ao lado do x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o valor de x e vamos colocar o tempo que nós encontramos aqui. 2,75. Ou seja, mais de 2 horas, né? Mais de 2 horas. Aí eu quero que você acompanhe aqui esse raciocínio. Preste atenção. Viajando a uma velocidade de 80 km por hora, o ônibus gastava 2 horas para fazer o trajeto. Beleza? O que aconteceu? O motorista aumentou para 110. Ou seja, ele está indo mais rápido. Então, pela lógica, se ele está indo mais rápido, ele deveria fazer o trajeto em menos tempo. Mas o meu cálculo que eu fiz, olha quanto foi que deu. 2,75. Como é que pode, né? Se eu aumentei a velocidade, o tempo ele tem que diminuir e não aumentar, né? E por que deu errado aqui? Por que deu esse número fora da realidade? Porque nós não analisamos se as grandezas eram direta ou inversamente proporcionais. Eu apenas montei a minha regra de 3, tá? E aí na hora da pressa, ali fazendo a prova, o que for, acabei só resolvendo a proporção e não levei em consideração que as grandezas elas são
inversamente proporcionais. Aumentou uma, a outra diminuiu. São inversamente proporcionais. E o que a gente faz quando as grandezas são inversamente proporcionais? Obrigatoriamente eu tenho que inverter uma das duas frações, o que eu não fiz aqui, tá? Então vejam que não invertendo a fração, o resultado ó, ele vai dar fora da realidade. Ou seja, ele não vai ser um resultado correto, tá bom? Vamos corrigir isso então? Acompanha comigo. Muito bem, muito bem. Então vocês já viram a importância, né, da gente levar em consideração se as grandezas são ou não inversamente proporcionais, né? O valor vai dar uma coisa que não vai ter nada a ver com a realidade. Então nesse caso aqui, o que faltou fazer? Inverter uma das duas frações, pode ser qualquer uma, tá? Eu vou inverter a segunda, então vai ficar 2 sobre x igual a 11 sobre 8. Agora sim, 11x igual a 2 vezes 8, 16. X é igual a 16 dividido para 11. X é igual a 16 dividido por 11. A gente vai chegar em 1,45, ok? Ou seja, 1,45 é o tempo que eu encontrei. Então, o valor de x aqui nesse caso será de 1,45, ou seja, menos de 1h30, tá? 1,45 não vai confundir, não é 1h e 45 minutos, tá bom? É 1,45. 1h30, né? Ou seja, 1,5 é igual a 1h e 30 minutos. Como eu não tenho 1,5 e sim 1,45, então na verdade aqui nós temos menos de 1h30, tá? Mas observa que agora eu já tenho um resultado coerente. Porque se eu aumentei a velocidade, pela lógica eu precisava diminuir o tempo, né? Eu queria chegar mais rápido. Então esse tempo foi de 1,45 horas, né? Abaixo das 2 horas ali, tá bom? Beleza, né? Vamos seguir então, seguindo para a próxima. Aqui nós temos a tabela, tá? Onde nós fizemos a relação entre as duas grandezas, tá? Uma receita de bolo precisa de 3 xícaras de farinha para fazer 24 cupcakes. Quantas xícaras de farinha são necessárias para fazer 48 cupcakes? Muito bem, vamos lá. Então, esse probleminha aqui, você que já aprendeu o assunto, você já deve ter feito aí pela lógica, inclusive, né? Vamos fazer pela lógica primeiro, depois a gente comprova? Uma receita de bolo precisa de 3 xícaras. 3 xícaras para fazer 24 cupcakes. Quantas xícaras de farinha são necessárias para fazer 48 cupcakes? Ora, somente usando o raciocínio lógico a gente consegue responder essa questão. Veja, eram 24, eu quero fazer agora 48. 48 não é o dobro de 24? Né? Então significa que eu vou ter que usar o dobro de farinha também. Se eu usei 3 para fazer 24, para fazer 48 eu vou ter que usar quantas xícaras, hein, pessoal? 6, né? É lógico. Tá? Então, somente usando o raciocínio lógico a gente consegue resolver essa questão. Mas aqui a gente vai trazer para a nossa regra de 3, somente para a gente comparar a questão se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, tá bom? Vamos lá, então, 3 xícaras, vou colocar abreviado mesmo, tá? Eu acho que xícara é com X, né? 3 xícaras fazem 24 cupcakes. Quantas xícaras, vou representar por X aqui, tá? Fazem 48 cupcakes, né? Aí está a nossa razão, tá bom? Aí está a nossa razão. Bom, vamos analisar agora a questão se as grandezas são diretas ou inversamente. Se com 3 xícaras eu faço 24, para fazer 48,
eu vou precisar de mais ou de menos xícaras para fazer as 48? Eu vou precisar de mais, né? Então veja, eu vou aumentar aqui a grandeza x, né? A variável x, e aumentei aqui também o valor, a quantidade de cupcakes. Ou seja, as duas grandezas aumentaram. E nós já sabemos que quando as duas grandezas aumentam, significa que nós temos grandezas diretamente proporcionais, tá? Isso significa ainda que eu não preciso inverter nenhuma das duas frações. Pronto. Agora é só resolver aqui a proporção. Agora sim eu posso resolver a proporção direta, tá? Sem precisar inverter nenhuma. Veja, 24 sobre 48, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dividir tudo por 24. É ou não é? Então eu vou dividir 24 por 24, que vai dar 1, e vou dividir 48 por 24, que vai dar 2, tá? Para eu não ter que trabalhar com números muito grandes. Então, a fração equivalente que nós temos agora é a fração 1 sobre 2. X vezes 1 é igual a x, e 3 vezes 2 é igual a 6. Aí está, 6 xícaras de farinha, conforme a gente já havia analisado lá no início, tá bom? Então, algumas questões envolvendo regra de 3, vocês vão conseguir resolver somente observando a questão lógica do problema. Olha essa outra aí. Um carro viaja 150 km com 10 litros de combustível. Quantos litros de combustível são necessários para viajar 300 km? Ora, essa daqui também a gente consegue resolver somente pela lógica. Então, para viajar 150 km, ele gastou 10 litros de combustível. E para viajar 300 km? Veja, 300 é o dobro de 150. 2 vezes mais, né? Então, se é 2 vezes mais, se é o dobro, pela lógica, eu tenho que gastar a quantidade dobrada de combustível também. Então, se para viajar 150 km eu gastei 10, para viajar 300, eu só posso gastar 20, né? Mas vamos lá montar aqui a nossa regra de 3. Veja, com 10 litros, ele viajou 150 km, tá? Quantos litros ele vai precisar para viajar 300 km? Para viajar 300 km, ele vai precisar de mais ou de menos combustível? De mais, né? Então, eu aumentei a distância de 150 para 300 e vou aumentar também a quantidade de combustível. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, significa que eu não preciso inverter nenhuma das frações. É só resolver a proporção diretamente, tá? Então, aqui eu tenho 15 sobre 30, tudo bem? Simplifiquei aqui zerinho em cima, zerinho embaixo, ficou 15 sobre 30. Dá para simplificar mais um pouquinho aqui, ó. Vou dividir tudo por 15 agora. Professor, a gente não tem que dividir por 2, por 3? Não, você pode dividir pelo número que você quiser, desde que essa divisão, o mesmo número que você dividir a parte de cima da fração, tem que ser o mesmo número na parte de baixo da fração também, tá? Tem que ser sempre pelo mesmo número. Então aqui vai sobrar a fração equivalente 1 sobre 2, tá? 15 sobre 30 é equivalente a 1 sobre 2. X vezes 1 é igual a x e 2 vezes 10 é igual a 20. Fim de papo, tá? 20 litros de combustível. Se você de repente chegar num valor diferente desse, você já sabe, né, que está errado. Por quê? Porque pela lógica, pela análise inicial que nós fizemos, né, dobrando a distância, ele vai ter que dobrar também a quantidade de combustível. Certo? Vamos seguindo. Tem mais uma aí, ó. Uma casa é construída por 8 trabalhadores em 12 dias. Então, 8 trabalhadores constroem a casa em 12 dias. Beleza? Quantos dias, ó, vou deixar a minha variável aqui. Quantos dias levaria 16 trabalhadores para construir a casa? Vamos lá fazer a nossa análise de
se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais, veja, para fazer a casa em 12 dias, foram necessários 8 trabalhadores, tá? Aí eu fui lá e aumentei para 16 trabalhadores. O que você acha que vai acontecer com a quantidade de dias aqui? Essa quantidade, ela vai aumentar, ela tende, na verdade, né, a aumentar ou tende a diminuir? O que você acha? Tem que diminuir, né, pessoal? Porque se eu aumentei a quantidade de trabalhadores, significa que eu vou ter mais pessoas fazendo o serviço e, consequentemente, eu vou gastar menos tempo. Essa é a lógica, né? Mas olha o que aconteceu aqui. Eu aumentei a quantidade de trabalhadores, tá? E a quantidade de dias, ela diminuiu. Eu não sei quantos dias são, mas eu sei que tem que diminuir, tá? Ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos lá fazer a nossa proporção. 8 sobre 16 é igual a 12 sobre x. Vamos simplificar essa primeira fração aqui? Vou simplificar por 8, tá? Ó, 8 dividido por 8 dá 1, 16 dividido por 8 dá 2. 12 sobre x. X vezes 1 é igual a x, e 2 vezes 12 é igual a 24, né? Olha só, professor, 24 dias está errado. Por quê? Por que está errado, professor? Ora, se 8 trabalhadores fizeram a casa em 12 dias, como é que pode 16 fazer em 24? Está errado. E está errado mesmo, tá? Por quê? Porque nós precisamos inverter a fração. Não esqueçam desse detalhe, tá? Nós precisamos inverter a fração quando as grandezas forem inversamente proporcionais, tá? Então aqui vai ficar 1 sobre 2 igual a 12 sobre x. Você pode inverter qualquer uma das duas, tá? Eu vou inverter a primeira aqui. Então 1 sobre 2, o inverso é 2 sobre 1. Igual a 12 sobre x. Beleza? Continuando, 2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2. Metade de 12 são 6. Agora sim está coerente, né, pessoal? 6 dias. Veja. 8 trabalhadores faziam o serviço em 12. Eu dobrei a quantidade de trabalhadores. Significa que eu vou diminuir pela metade também a quantidade de dias, né? É bem lógico isso daí. Então pronto. 6 dias. Em 6 dias a casa será construída. Bacana? Vamos seguindo para a próxima. 10 bombeiros podem apagar o incêndio em 6 horas. Quantas horas levariam 15 bombeiros para apagar o mesmo incêndio? Muito bem. Então, 10 bombeiros apagam o incêndio em 6 horas. 6 horas. Em 6 horas, 10 bombeiros apagam o incêndio. Tá? Quantas horas? Quantas horas levariam 15 bombeiros para apagar o mesmo incêndio? Beleza. Olha só, eu aumentei a quantidade de bombeiros aqui, tá? Aumentei a quantidade de bombeiros. O que tem que acontecer com o tempo, pessoal? Tem que diminuir, tá? O tempo tem que diminuir, claro, né? Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter uma das duas frações. Vai ficar 6 sobre x igual a 15 sobre 10. Tudo bem? 15 sobre 10. Então, nós iremos simplificar essa segunda fração, para a gente não ter que trabalhar com números muito altos, tá? Vamos simplificar por 5. Lembrando que quando você simplificar o numerador, você tem que simplificar o denominador também sempre pelo mesmo número, tá? Então, vai ficar 6 sobre x igual 15 dividido para 5 é igual a 3. E 10 dividido para 5 é igual a 2. Então, 3 meios, ou 3 sobre 2, é a fração equivalente a 15 sobre 10. Agora vamos
multiplicar o produto dos meios pelos extremos, né? 3x igual a 12. 12 vezes 3, 12 vezes 6, 12, né? 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 é igual a 4, ok? Então, 4 é o resultado aqui. Vamos voltar ao nosso problema para a gente verificar aqui, ó. Veja, 10 bombeiros apagaram o incêndio em 6 horas. 15 bombeiros irão apagar esse mesmo incêndio em 4 horas. Veja, está coerente, né? Com 10 eu apaguei em 8, com 15 eu apaguei em menos tempo, tá? Ok? Isso porque as grandezas são inversamente proporcionais, então obrigatoriamente você inverte a fração. Portanto, aumentei a quantidade de bombeiros, obrigatoriamente o tempo, né, ele tem que diminuir, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que tenham tirado todas as dúvidas. A gente fica por aqui e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!